A figura mostra um pêndulo cônico no qual um pequeno objeto na extremidade inferior da corda se move em uma circunferência horizontal com velocidade constante. A corda descreve um cone quando o peso gira. O peso tem uma massa de 0,040 kg, a corda tem um comprimento de 0,90 metros e a massa desprezível, no caso desprezível, a massa da corda. E o peso descreve uma circunferência de 0,94 metros. Então, essa descrição aqui é o comprimento formado pela circunferência, que é de 0,94 metros. Determine a tensão da corda e o período do movimento. A primeira coisa que a gente tem que identificar aqui são as forças que atuam nesse sistema. Se o movimento ele é circular e ele descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante, a gente já sabe que vai ter uma força centrípeta aqui, porque a gente tem um movimento aqui circular com velocidade constante, é um movimento circular uniforme. Então, aqui a gente vai escrever as forças que atuam nesse objeto de massa M. Vou traçar aqui o plano perpendicular a esse plano horizontal. E aqui um eixo que é apontando para o centro, para a gente poder descrever a força centrípeta que atua aqui. As forças que atuam aqui, nós temos o peso apontando para baixo. Aqui tem a tensão, que vai ser decomposta em termos desse eixo aqui, que é o eixo perpendicular ao plano formado pela circunferência, e em termos desse eixo aqui, que é o eixo da própria circunferência. Então, se aqui for T, eu vou ter que decompor em termos desse eixo e desse eixo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é identificar um ângulo para poder trabalhar aqui, fazer essa decomposição ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. E como a gente tem um triângulo formado aqui, pelo comprimento L da corda, e por esse raio aqui, que eu vou chamar de R, Rzinho, que é o raio da circunferência formada, então a gente pode trabalhar com esse ângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e a gente pode trabalhar com esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Então, se esse ângulo aqui é o ângulo θ, a gente pode identificar pela figura que esse ângulo aqui também é o ângulo θ. Porque se esse é θ, esse é 90 graus, esse aqui vai ser 90 menos θ, para que a soma dê 180, né? 90 menos θ mais θ mais 90 dá 180 graus. E se esse é 90 menos θ, esse tem que ser θ, já que a gente tem um ângulo reto formado aqui. Então, o ângulo aqui é θ. Com isso, a gente pode escrever que aqui é o vetor t, então aqui é o t cosseno θ, e aqui a gente tem o t seno θ, porque aqui está colado ao ângulo θ e aqui está sem o ângulo θ. E aqui a gente tem o peso. Peso apontando para baixo, a tensão devido ao fio, e essa tensão ela é decomposta nesses eixos t cosseno θ e t seno θ, porque a gente identificou esse ângulo aqui como sendo o mesmo ângulo formado por esse triângulo aqui. Aqui eu vou chamar de uma altura H qualquer. Então, nosso objetivo agora é identificar a tensão. A gente tem que escrever a segunda lei de Newton para essa configuração. Da figura a gente pode escrever em relação ao eixo X e eixo Y. No eixo Y nós temos a condição de equilíbrio, não tem movimento, então a força resultante é igual a zero, isso implica que t cosseno θ é igual ao peso. Então, se a força resultante é igual a zero ao longo do eixo Y, t cosseno θ é igual ao peso. Daqui a gente pode explicitar o t. O t ele é igual a P sobre cosseno de θ. E o P é dado por mg, e o cosseno de θ a gente pode identificar a partir dessa figura aqui formada nesse triângulo. Ao longo do eixo X, a gente obtém algumas informações também. Vamos olhar aqui que o movimento ele é circular, né? A trajetória é circular com a velocidade constante, formando um movimento circular uniforme aqui. Se a trajetória circular e o movimento circular uniforme, a gente tem uma força centrípeta apontando para o centro. E quem é responsável por fazer o papel dessa força centrípeta é essa componente aqui da tensão, é o t seno θ. Então, ao longo do eixo X, nós temos que força centrípeta, que é a força que está apontando para o centro, é igual a t seno θ. E a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração, mas no caso a aceleração centrípeta, que é igual a v ao quadrado sobre r. Isso aqui é igual a t seno θ. Então, essas equações são as equações que nós vamos trabalhar. Analisando esse triângulo aqui no lado, a gente pode identificar quem é esse cosseno θ. Vamos escrever o triângulo bem aqui. A gente pode relacionar essas três quantidades, porque a gente quer encontrar o cosseno de θ, né? E o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o L.
E a gente pode encontrar o H a partir desse triângulo, usando o Teorema de Pitágoras, porque o L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Então, daqui a gente explicita o H. Deixa ele sozinho, esse termo vai negativo, tira a raiz quadrada. Raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado. Então, a gente pode substituir aqui na expressão do cosseno de θ e encontrar o cosseno de θ para substituir aqui na expressão da tensão. A grande questão aqui é que nós precisamos identificar quem é o R, porque ele não deu explicitamente no problema. Ele falou que a circunferência tem 0,94 metros. Isso quer dizer que o comprimento dessa circunferência formada por esse objeto de massa M, essa circunferência que, por sua vez, tem um raio Rzinho, que é o que estamos chamando do raio da circunferência, ela tem um comprimento de 0,94 metros, porque a circunferência descrita tem 0,94 metros. Então, o comprimento dela vale 0,94 metros. E o comprimento, ele é igual a 2πr. Então, a gente pode identificar o Rzinho daqui. 2πrzinho igual a 0,94. Então, o R vai ser igual a 0,94 dividido por 2π. Então, daqui a gente tem que o R vai ser igual a 0,149 metros, né? Porque isso aqui foi dado em metros. E a gente pode então aproximar isso aqui. O R é aproximadamente 0,15 metros. Então, conhecido o R, a gente pode reescrever o cosseno de θ em termos do H, que foi obtido aqui embaixo, e em termos desse R, que acabamos de encontrar aqui. Então, vamos substituir e encontrar para essa expressão. Logo, T vai ser igual a mg sobre cosseno de θ, onde o cosseno de θ é H sobre L. Mas o H é dado por isso aqui, então vou escrever toda a expressão. Raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado dividido por L. Isso aqui é a expressão que encontramos para o cosseno de θ, que é o H sobre L. Podemos ainda reescrever isso aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui fica mgl dividido por raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado. E aí a gente conhece todo mundo aqui, porque o L ele deu no enunciado, vale 0,90. O R nós encontramos aqui é 0,15. A massa é 0,04. A gravidade é 9,8 e o L é 0,90. Substituindo tudo isso aqui, a gente encontra que a tensão vale 0,397 newton. Aproximadamente 0,4 newton. Então, aqui encontramos a tensão, que é o que ele pede no item A. Agora, para o item B, o período do movimento é o tempo que ele gasta para percorrer uma volta completa. Então, se a gente for partir da expressão da velocidade é igual ao espaço percorrido pelo tempo. O espaço percorrido é o comprimento da circunferência, que é o 2πr, e ele deu, que é 0,94. E o tempo que ele demora é o tempo t. Então, para identificar o período, basta calcular 0,94, que é o comprimento da circunferência, dividido pela velocidade. E a velocidade pode ser obtida a partir dessa expressão aqui. Observem que a primeira equação te permite obter t, e a segunda equação te permite obter v. Então, explicitando v, nessa segunda expressão que a gente obtém do eixo x, mv ao quadrado sobre r igual a t seno θ, explicitar v e encontrar o valor de v. Então, o v é raiz de t seno θr sobre m, onde o seno de θ pode ser obtido a partir desse triângulo aqui também, assim como fizemos com o cosseno. O seno de θ, no caso, vai ser cateto oposto, que é o r, sobre a hipotenusa, que é o L. Então, o seno de θ é r sobre L. Aonde tem seno θ, nós substituímos R sobre L. Daqui simplifica ainda mais a nossa expressão, porque o V ele vai ser igual a raiz de T sobre M, vezes o seno de θ, que é R sobre L, vezes o R. O V vai ser T, R ao quadrado, sobre M vezes L. E todas essas quantidades aqui são conhecidas. O T vale 0,4,
O R vale 0,15, esse R está ao quadrado, dividido pela massa, que é 0,04, vezes o comprimento do fio, que é 0,90. E V aqui dá 0,5 metros por segundo. Substituindo, então, o valor da velocidade que encontramos, essa velocidade aqui ela é constante, como ele fala no enunciado, a gente encontra o período. O período vai ser 0,94 dividido por 0,5, ou seja, o período vai ser igual a 1,88 segundos. A gente pode ainda aproximar isso aqui, T aproximadamente igual a 1,9 segundos, assim como a gente fez aqui em cima, essa aproximação. Então, aqui, o T, ou seja, o período do movimento, é igual a aproximadamente 1,9 segundos. Identificamos assim o item A e o item B da resolução desse problema aqui.